Antes de começarmos, eu quero que você preste muita atenção. O que está acontecendo agora no Brasil pode mudar o rumo da nossa liberdade. Alexandre de Moraes acaba de autorizar algo inédito, um inquérito permanente que, à primeira vista, parece combater o crime, mas pode esconder algo muito maior. Então pare tudo e assista até o fim, porque o que você vai descobrir aqui pode ser o movimento mais silencioso e mais perigoso da política brasileira. Imaginemos por um instante que um passo decisivo tenha sido dado, mas ninguém percebeu. É o tipo de manobra que acontece fora dos holofotes, enquanto todos olham para outra direção. É exatamente isso que parece estar ocorrendo agora. O Alexandre de Moraes, ministro do Supremo Tribunal Federal, estaria implementando uma verdadeira investigação permanente da Polícia Federal contra facções, milícias e tráfico, mas com um subtexto político que transcende o combate ao crime organizado. No dia 5 de novembro de 2025, segundo reportagem, Moraes determinou inquérito permanente, voltado à atuação de milícias e facções no estado do Rio de Janeiro, com foco em lavagem de dinheiro, infiltrações no estado e ligação direta com agentes públicos. Quando se fala em inquérito permanente, soa como se o Estado municipalizasse uma investigação de longo prazo, sem prazo para terminar, sem controle claro de prorrogação, algo inimaginável para um órgão que opera sob leis e prazos. É o alerta que muitos esperavam. Se essa estrutura for consolidada, ela poderá ser instrumento não apenas de combate ao crime, mas de controle político. E nesse cenário, quem aparece como vigilante da ordem, quem se posiciona como resistência? A direita, que, historicamente, se coloca como defensora da liberdade, da ordem, da lei. E o que está em jogo aqui? Primeiro, a sensação de que o poder judiciário, que deveria julgar, passou a investigar, comandar e estruturar investigações permanentes. Segundo, o fato de que o órgão executivo de investigação, a Polícia Federal, tradicionalmente vinculado ao governo, agora recebe ordens de um relator de tribunal delineando uma nova forma de controle estatal. Isso indica: o jogo mudou. Para quem sempre acreditou que o Brasil vivia sob o império das leis, este movimento soa estranho, porque se as leis de inquérito prevêem prazos e responsabilidades específicas, de repente surge algo permanente, sem prazo definido, sob tutela exclusiva de um tribunal. O que parece uma boa ideia, investigar milícias, pode virar um instrumento de poder político. E esse é o perigo, para aqueles que esperam que o Estado proteja a liberdade e não a restrinja. Por isso a direita observa com atenção. Não se trata de apoiar milícias, traficantes ou facções. É claro que devem ser combatidas. Mas se a investigação que nasce para enfrentá-las se transforma em mecanismo para vigiar, censor ou cercear adversários políticos, o cenário se converte em ameaça à liberdade individual e ao debate democrático. Agora vamos entrar no detalhe da trama, como isso está sendo costurado e o que está por trás da cortina. O Supremo autorizou, no âmbito da ação chamada ADPF 635, conhecida como ADPF das favelas, uma atuação permanente da PF no Rio de Janeiro, focada em facções, milícias, tráfico e lavagem de dinheiro, além da exigência de equipe dedicada, inteligência federal, recursos exclusivos e atuação interestadual e internacional para dar conta desse novo modelo. Observe 2 pontos de atenção. O primeiro é a expressão permanente. Normalmente, as investigações criminais têm um prazo razoável, há controle de prorrogação, há instâncias de revisão. Mas investigação permanente parece indicar que não há prazo definido, ou que se instala uma estrutura fixa. O segundo ponto, o objetivo declarado, combater milícias e facções, é nobre e obrigatório. Só que a dúvida que muitos levantam é: e se a investigação for usada para outros fins? Isto porque a conduta da justiça brasileira nos últimos anos já levantou questionamentos. Por exemplo, o famoso inquérito das fake news, instaurado em 2019 no STF, completou 6 anos em 2025, ainda sem conclusão, e sua prorrogação foi alvo de críticas. Há críticos que afirmam que os inquéritos abertos de ofício por tribunais, sem queixa originária, sem autoridade investigativa clássica, criam precedentes perigosos. Como se a função de investigar fugisse à Polícia Federal ou ao Ministério Público e passasse ao tribunal. Isso gera um novo papel para o judiciário
e preocupa quem valoriza os poderes separados, a liberdade de expressão, a oposição política. E é aqui que a narrativa se encaixa. Se o público percebeu pouco, talvez porque o foco estava em assuntos mais visíveis, eleições, CPI, pandemia, o novo inquérito permanente se instala como tectônica. Ele muda o solo sobre o qual a investigação política e criminal no Brasil se move. A direita alerta. Se esse solo se consolidar, o poder estatal investigativo estará permanentemente ativo, com equipe dedicada, recursos indefinidos. Quem detém esse poder? Alexandre de Moraes. Isso significa que a pauta da segurança pública, que será decisiva nas próximas eleições, poderá ser controlada por esse mecanismo. A grande pergunta: o que acontece quando um político ou candidato de direita denuncia um esquema de financiamento ilícito ligado à esquerda ou às facções? E se essa pessoa for alvo desse inquérito permanente, ou se esse ambiente regulatório se tornar hostil à crítica? A lógica poderia inverter. De quem combate o crime a quem é investigado por criticar o poder. Portanto, o que parecia uma vitória da lei, investigação de milícias, pode, se não for bem contida, se transformar em arma de controle político. E é este o ponto que a direita, como guardiã de liberdade, observa com atenção. Não basta combater o crime. É preciso garantir que o indivíduo não vire alvo de um Estado absoluto que investiga sem fim. Para entender o risco, vamos trazer elementos concretos, fatos, falas e potenciais consequências. Alexandre de Moraes, em declarações anteriores sobre o inquérito das fake news, argumentou que a investigação era um acerto histórico do STF, porque, segundo ele, sem essa ação, as agressões teriam aumentado de forma exponencial até uma ruptura. Observe. A retórica de combate ao caos serve como justificativa para o endurecimento dos instrumentos. Nada de errado nisso, se de fato se trata de proteger a democracia. Só que, e se os instrumentos de proteção se tornarem poderosos demais? E se quem define o que é agressão ou ameaça passa a controlar quem pode ser investigado? Esta é a fronteira que nos preocupa. No caso do inquérito permanente, por exemplo, a Polícia Federal foi orientada a investigar indícios concretos de crime, de repercussão interestadual e internacional e garantir equipe e dedicação exclusiva para a atuação permanente. Essa linguagem, que parece técnica, pode ser usada como base para um poder que vigia além daquilo que o cidadão comum percebe. E se estivermos diante de algo maior? Que o inquérito não vise apenas milícias ou facções, como afirmou o meio oficial, mas que se torne instrumento de controle das críticas, dos adversários, da oposição. Quando esse mecanismo se junta ao fato de que o ministro exerce controle sobre a distribuição das relatorias no tribunal e que essas relatorias acumulam casos de alto impacto, a impressão de concentração de poder se intensifica. Desde que foi designado relator do inquérito das fake news, o ministro Alexandre de Moraes acumula uma série de relatorias de casos de relevo no tribunal, envolvendo desinformação e ameaças à democracia, servindo como justificativa a inquéritos que já estão sob sua responsabilidade. A consequência política? Não apenas perdemos no combate ao crime, mas corremos o risco de perder liberdade política. Por exemplo, nas próximas eleições, se o tema central for segurança pública, como muitas pesquisas indicam, quem controla a narrativa, quem controla a investigação permanente, tem vantagem enorme. Um candidato da direita denuncia tráfico, milícias, corrupção. O fato de ter esse mecanismo investigativo à sua volta, controlado por alguém ligado ao poder institucional, pode silenciar a denúncia ou criar um ambiente hostil. Essa possibilidade é seríssima. Imagine que uma pessoa do espectro conservador diga: o Partido X tem nexos com facções, ou há lavagem de dinheiro. E essa pessoa seja investigada, ou tenha seu sigilo quebrado, ou seja retratada como alvo de inquérito permanente. A liberdade de expressão política se acua e a democracia se torna mais fragilizada, mesmo com a justificativa de combate ao crime. A direita, que preza pela ordem, pela legalidade, pela segurança, sabe que não basta ter bons fins. Precisa garantir os meios. E esses meios precisam respeitar prazos, independência, poderes separados. Quando o mecanismo de investigação se torna permanente,
sem limites e sob controle de uma só figura ou corte, torna-se objeto de vigilância sobre nós, cidadãos. Para que o vídeo que você vai produzir tenha o impacto necessário, convém questionar: quem beneficia dessa mudança? Quem fica vulnerável? E mais importante, o que pode ser feito para que o mecanismo de investigação combata realmente o crime, e não a crítica ao poder? A trama está montada. Agora cabe à sociedade abrir os olhos. Por fim, vejamos o cenário futuro, o holofote da eleição, o papel da segurança pública e o que essa nova estrutura pode significar para o equilíbrio político. As eleições que se avizinham prometem colocar a segurança pública no centro do debate, como comentado por muitos analistas. Agora imagine, o tema segurança é urgente, a criminalidade preocupa, a direita se posiciona como alternativa mais forte nessa área. Mas, simultaneamente, quem comanda o inquérito permanente sobre milícias e facções? Alexandre de Moraes, relator no Supremo. Essa conjunção cria uma equação explosiva. O inquérito permanente controla a pauta da segurança. O debate eleitoral gira em torno da segurança. A oposição, especialmente aquela que defende carga de responsabilidade maior da direita, pode ser fragilizada por esse mecanismo. Em resumo, segurança vira arma política, e o mecanismo de investigação pode se tornar ferramenta de poder, mais do que instrumento de justiça. E aí chega a passada de perna mencionada no título. Se a esquerda pensava que estava enfrentando apenas simples tática de investigação de tráfico, milícias e corrupção, pode estar sem perceber que o mecanismo foi desenhado para também investigar e inibir a direita, ou quem critique estruturas de poder ligadas à esquerda. Ou seja, não é apenas o crime que está sendo visado, é o crítico do crime, é o opositor que denuncia. E isso muda tudo. Por isso, o canal, o vídeo, a mensagem. Você que se posiciona ou que apoia forças de liberdade, precisa entender que a luta não é apenas contra o crime organizado, é contra o aparato que pode virar instrumento de repressão política. A direita, nesse contexto, aparece como guardiã da liberdade porque questiona: quem fiscaliza, quem investiga? Quem garante que o permanente não vire arbitrário? Para concluir, fique atento aos desdobramentos. Quem indicou o relator? Quem controla a investigação? Qual será o critério para a atuação da equipe permanente da PF? E, crucialmente, quem terminará sendo alvo? As facções ou os críticos da facção? Se o futuro das eleições e da liberdade está em jogo, é hora de levantar a cortina e enxergar o que está sendo montado nos bastidores. Porque, finalmente, o inquérito das facções, se transformar em instrumento contra você e quem se posiciona contra o poder, a justiça vira vigilância, o combate vira controle e o direito vira dever de silêncio. Se você acredita em liberdade, justiça e no direito de questionar o poder, compartilhe este vídeo. O que está acontecendo não pode ser ignorado. Deixe seu comentário, inscreva-se no canal e ajude a levar essa verdade adiante, porque só a informação pode deter o controle absoluto. A cortina foi levantada. Agora é a sua vez de agir.